Glória a Deus. Atos capítulo 2. Queridos, hoje, embora o nosso tempo já tenha caminhado muito, eu confesso aos irmãos que o coração está ardendo com a palavra. E se for necessário, nós estendermos esse sermão, esse estudo, para mais uma outra ocasião, nós vamos fazê-lo, porque é fantástico o que está aqui nesse texto. Qual é o subtema de hoje? Todos juntos? 1, 2, 3. Comece com o Evangelho. Então, muita atenção, muita cautela para nós averiguarmos esse texto, esses dois versículos, tá bom? Versículos 40 e 41. Se vocês encontraram, confirmem dizendo glória a Deus. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, o que ele dizia? Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, somente naquele dia, agregaram-se quase que 3.000 almas. Vale um glória a Deus aí, irmãos? Você sabe o que é 3.000 pessoas dizendo, eu quero Jesus? Você pode imaginar a cena? 3.000 almas sendo acrescidas ao reino de Deus. E essas 3.000 almas fazem parte da história da igreja e de lá tem chegado até aqui, nos alcançado em salvação. Comece com o Evangelho. Esse é o nosso subtema. O Evangelho se define literalmente, olha aqui para mim, primeiro. Podemos definir literalmente o Evangelho como as boas novas da salvação de Deus proclamada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se alguém lhe perguntar o que significa a palavra Evangelho, boas notícias, você pode definir essa expressão desta forma: olha, Evangelho é a boa notícia da salvação de Deus através de seu amado Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o Messias esperado ao longo dos anos. Pastor, e como é que eu provaria essa definição usando a Bíblia? Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, se você quiser anotar. Os anjos se apresentam aos pastores que guardavam seu rebanho na vigília da noite, e um dos anjos diz o seguinte: eis aqui vos trago boas novas, Evangelho, que será de toda alegria para todo o povo. E qual é essas boas novas? É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então está aí, Evangelho, boa notícia de salvação, a salvação de Deus por meio de Cristo. Esse Evangelho já havia sido anteriormente pré-anunciado, e um desses pré-anúncios foi em Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando o profeta diz: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este menino que nasceu e este filho que foi dado é Jesus Cristo, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quem aqui já foi alcançado pela boa notícia da salvação? Então você pode dizer que você faz parte do Evangelho, porque o Evangelho alcançou a tua vida. Glória a Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, sabe que desde Gênesis 3,15, abra sua Bíblia em Gênesis 3,15, olha para onde a gente vai para falar do Evangelho. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e
tu lhe ferirás o calcanhar. Para você que gosta de curiosidades bíblicas, isso aqui é chamado de proto-evangelho. Proto-evangelho. É a primeira vez na Bíblia Sagrada que a boa notícia, que o evangelho é proclamado no Antigo Testamento, ainda no livro de Gênesis. Porque com a queda do homem, com o caos por causa do pecado, Deus desce à terra, mas não desce desesperado. Ele já desce com um plano perfeito, realizado em seu Filho Jesus Cristo, e esse plano nos restaurou a sua presença, bendito seja Deus. E neste plano ele disse: olha, mulher, do teu ventre, a semente que nascerá do ventre da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente lá do Éden, ainda que essa serpente lhe fira o calcanhar. E o que é ferir o calcanhar? Fala do sofrimento, da crucificação, da humilhação de Cristo, mas ele não pôde continuar ferido ou mesmo morto. Ele ressurgiu poderoso para esmagar a cabeça do diabo e nos tornar mais que vencedores. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando este evangelho foi pré-anunciado ao longo dos anos, ele tem produzido resultados impactantes no mundo inteiro. E ainda que alguns, irmãos, olha aqui para mim, queiram tentar desprezá-lo, envergonhá-lo ou mesmo modificá-lo, o evangelho sempre será inalterável, inigualável, e a única forma pela qual Deus proporciona ao homem o pleno conhecimento da salvação. É preciso fazermos distinção entre o conhecimento da salvação e o pleno conhecimento da salvação. O conhecimento da salvação se dá quando você entende, pela pregação da palavra, convencida ou convencido pelo Espírito Santo, que a salvação proposta a você é verdadeira e real. Então você a conhece, dando o passo a entregar a sua vida a Jesus. Mas depois que conhece a salvação, há um processo que nós precisamos passar, e que algumas pessoas acreditam que esse processo só dura 5 anos, 3 anos, inclusive na nossa escola bíblica dominical, que é o processo do discipulado. Como é o nome do processo? Tem crente, irmão, que já está com 20 anos de crente e ainda precisa de discipulado. O discipulado do cristão, irmãos, ele é permanente até que ele chegue à chamada estatura de varão perfeito. Ele é um vaso que está sendo moldado pelo oleiro que é Deus, o Todo-Poderoso. E o evangelho também traz ao homem o pleno conhecimento da verdade. Paulo disse a Timóteo que isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E em uma ocasião propícia, oportuna e indispensável, nesse texto que está aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro vai usar a pregação do evangelho por pelo menos 3 importantes razões. 3 importantes razões movem Pedro, em um momento indispensável e oportuno, a pregar o evangelho. A primeira razão pela qual Pedro usa a pregação do evangelho é para explicar o que está acontecendo, pois só o evangelho pode explicar o que aos homens parece ser inexplicável. Vocês lembram que o contexto da pregação de Pedro se dá porque está tendo um mover do Espírito? Os discípulos estão falando em línguas, o poder do Espírito desceu e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Uns questionam, outros acusam, dizendo que eles estão bêbados. Então Pedro, para explicar o que estava acontecendo no reino de Deus naquele momento, ele vai usar a pregação do evangelho, porque não se explica as coisas de Deus através da psicologia, da filosofia, não se explica as coisas de Deus lendo Isto É, lendo a revista Se Ainda Existe, a Tititi, a Zuzunzum, a Veja. Não, como se explicar as coisas de Deus é lendo a inerrante, infalível palavra de Deus e pregando ela com verdade. Assim a gente explica. Eu fico pasmo com crentes que querem dar resposta a questões da vida procurando Chico Xavier. Crente lendo Paulo Coelho.
Pastor, como é que o senhor sabe? É porque ele vai e encontra uma... Já falei várias vezes e repito, e você taxativo. Ele está com vontade de publicar alguma coisa no status dele, aí ele não lê a Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela vai para o Google Imagens. Frases sobre como se sentir bem. Né? Aí encontra lá um negócio assim bonito, né? Aí não vê quem foi que escreveu, aí taca lá no status dele. Vá buscar a fonte e a origem. Vá saber quem falou, se tem moral para falar e se tem verdade para falar. Nossa regra de fé e prática chama-se Palavra de Deus. E se tem um presente a ser valorizado, é a Bíblia. Aonde a Bíblia não é valorizada, o fracasso é certo. Mas graças a Deus que aqui tem um povo que se assenta para ouvir a palavra de Deus sendo pregada com verdade. A segunda razão pela qual Pedro utilizou a pregação foi para que ele pudesse, através da pregação do Evangelho, explicar aos homens o porquê aconteceu, o que aconteceu naquele dia. Preste atenção, Pedro não só explica o que aconteceu, o que estava acontecendo, como a pregação dele vai explicar porquê que tudo aquilo, todo aquele mover, todo aquele poder estava acontecendo. E a terceira e última razão pela qual Pedro usa a pregação do Evangelho é para mostrar aos homens como alcançar não só a salvação, como também a mesma promessa divina que os discípulos e apóstolos alcançaram no dia de Pentecostes. Então a nossa mensagem vai ser norteada por esses 3 pontos. Vamos lá? Primeiro nós vamos analisar os versículos 14 a 21. Onde Pedro usa a pregação do Evangelho para explicar o que está acontecendo. Diga comigo, a pregação pode esclarecer. Mais uma vez, para ficar bem forte, vamos lá. A pregação é capaz de esclarecer. Sabe, irmãos, eu não me julgo, abrindo aqui um parênteses, não me julgo, tá? E sem falsa modéstia, não me julgo um pregador altamente preparado, capacitado, porque a gente tem homens na nossa nação muito mais preparados, habilitados à pregação, mestres. Só que eu tenho dificuldades em perceber que algumas pessoas, por mais que não sejam aqueles grandes pregadores, às vezes assumem púlpito, assumem tribuna, para tentar impressionar seus ouvintes. E nessa tentativa de impressionar, acabam falando tanta coisa que, em vez de esclarecer, complicam. Em vez de ensinar e instruir, as pessoas saem de lá confusas e, às vezes, deixam até prejuízos para o pastor local. Escondido no sangue na cruz de Cristo, eu dou graças a Deus que nunca nenhuma das igrejas para as quais fui convidado a levar uma palavra saí de lá deixando prejuízo aos pastores. Mas já vi igrejas, inclusive na minha gestão aqui em Oziel, gente que veio, deixou prejuízo e a gente teve que depois descascar o abacaxi, cortar, comer e resolver o problema. Porque em vez de pregar o evangelho puro e simples, deixa eu dizer uma coisa para você. Para ser pregador, você não precisa ser semelhante a outros a quem você defina como grande pregador. Basta ter uma mensagem verdadeira da paz de Deus a falar para alguém. E uma mensagem verdadeira pode ser simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para levar para o céu. Pronto, resolveu o problema. Eu já vi pregador que chega no púlpito e eu vos saúdo com a magnânima, espontânea, temática, sublimática, terrivelmente tretamática, a paz do Senhor. Seja simples. Deixa a coisa ir desenvolvendo, vá pregando, vai devagar. Já quer se tornar pregadorzão do dia para a noite. Evangelho é poder, mas é simplicidade. E a simplicidade traz o poder da salvação. Por causa dessa onda de falar bonito, é que os pregadores estão só mexendo com o psicológico do povo. Se prega o evangelho, a palavra pode ser a mais dura que for, mas Deus estará nela e a pessoa vai se render aos pés do Senhor. Amém? Então Pedro vai usar o evangelho para explicar, esclarecer. Vamos lá.
Começa no versículo 14, nós observamos que Pedro se levanta com autoridade e convicção. Sua postura pode perfeitamente atrair a atenção dos seus ouvintes e indagadores. Olha só a palavra introdutória do sermão de Pedro. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai e prestem atenção às minhas palavras. Por que Pedro está pedindo atenção? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque nenhum pregador é bem sucedido só apenas estando preparado, pregando bem, tendo uma boa voz, tendo um bom sermão. O pregador também depende de ouvintes atentos, preparados para ouvi-lo. A igreja em muitos lugares está perdendo a capacidade de estar ali folheando a Bíblia e ouvindo a mensagem. Você sabe que de uns anos para cá teve uma onda de muitas vezes o pregador só ficar gritando aqui em cima, já entrava cheio falando em línguas, a igreja já entrava glorificando, e ele passava 1 hora ali, e quando a gente enxugava o sermão dele, às vezes ele não tinha falado nem 10 minutos de Bíblia, só tinha contado história. E não é a minha história que vai nortear a tua vida, é o que está escrito, é eu entender o que foi escrito lá e antigamente, trazer para o nosso contexto, aplicar para a sua vida de sorte que aquilo sirva para o seu futuro. É entender o que está escrito e que pode nortear a nossa vida hoje. E Pedro está pedindo a atenção, escutem, deem atenção às minhas palavras. Versículo 15, ele vai explicar que o que está acontecendo. Primeiro, aqui nós temos duas coisas que foi dita nas mensagens anteriores. Nós temos no versículo 13 um questionamento e uma acusação. Vamos lá? Nós temos o quê? Um questionamento e uma... O questionamento é que eles perguntaram: o que isso quer dizer? O que está acontecendo com vocês? Que barulho é esse? Que coisa é essa? Esse é o questionamento, eles querem saber. E a acusação é que alguns olharam para eles: sabe o que é isso aí? Estão embriagados, estão cheios de mosto, de vinho. E no versículo Pedro vai dizer: olha, escutem primeiro, eu quero responder as acusações. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. A 1ª hora do dia para os judeus, 6 horas da manhã. A última hora, 6 horas da tarde. Então aqui subtende-se 9 horas da manhã. Esse horário de 9 horas era um horário de consagração, de devoção, de dedicação. Seja sincero comigo. Qual o melhor horário para a gente se colocar diante de Deus durante o dia todo em oração? Não é pela manhã? Me diga se um culto, um trabalho de restauração, de avivamento no domingo pela manhã não é um negócio maravilhoso. Com todo mundo com a mente limpa, coração aberto. Você vai ver que os cultos de manhã têm um teor, uma esfera diferente. Principalmente nesse tempo de correria. Então era um momento de consagração, então eles não estavam embriagados. Vocês estão acusando de algo que não acontece, são 9 horas da manhã. E o que está acontecendo é o quê? Aí Pedro vai explicar no versículo número 16 ao versículo 21, que a gente vai já ler. Antes de ler, eu vou dizer: o que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia chamada veterotestamentária. O que é isso, pastor? É uma profecia do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Aquilo que foi verbalizado, falado, vaticinado pelos profetas e que agora está tendo o seu cumprimento. No versículo 16 a 21. E olha o que diz o texto, se você está com a sua Bíblia aberta e tem prazer. Pastor Ari já até leu. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, não é o Zé da esquina, não é o Bolsonaro, não é ninguém, é Deus que diz. E o que é que Deus diz? Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E quando isso acontecer, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Glória a Deus. Desse texto, o que podemos aprender aqui? Preste muita atenção nisso, é glorioso. Primeiro, Pedro está interpretando uma passagem do Antigo Testamento
à luz do seu cumprimento. Isso na teologia é chamado de Pesher. Ele pega um texto do Antigo Testamento e a partir do seu cumprimento em um contexto atual, ele então faz uma interpretação daquela palavra ou daquela profecia. Pedro está dizendo, o que está ocorrendo agora é cumprimento do que Deus falou no passado. E aqui cabe um gancho para dizer que o que Deus falou lá atrás com você vai se cumprir, porque o que Deus fala acontece, Ele é fiel. E esse negócio de Deus falar tem algo interessante. Deus deixa o tempo passar depois que Ele fala. Aqui está cheio de gente aqui, que recebeu promessa de Deus. Já faz tanto tempo que rolou essa profecia e você já até esqueceu, ignorou, porque pensa assim, não, ali foi o profeta, estava meio emocionado, ele falou e ali foi só um momento, só uma emoção. Por várias vezes eu pensei assim. Quantas vezes eu lá no Anjo da Guarda, lá no Maranhão, os camaradas saíram daqui de São Paulo, ia lá profetizar e falavam umas coisas assim bem grandes, né? Ei, que eu vou te levar para fora, você vai andar muito lugar, você vai pregar. Aí na hora dava aquela alegria, mas depois a gente voltava para cá, mas como? Mas quem está acreditando no que Deus falou, vai abrir a boca para glorificar. Escute, o que está acontecendo? Foi uma profecia lá do Antigo Testamento, e Pedro está interpretando à luz do seu cumprimento. E o que está acontecendo é o que Joel profetizou. E o que Joel profetizou? Diga comigo, o derramar do Espírito. Está fraco, irmão? Vamos lá, o derramar do Espírito. Agora escute, este derramar está escrito aqui no versículo de número 17. É a prova final da era messiânica e da inauguração dos últimos dias por meio de Jesus. Jesus estava dando aqui a prova final de que ele veio para estabelecer a plenitude dos tempos, a era messiânica e a contagem regressiva para o fim dos dias. Desde que Jesus chegou à terra, nós estamos vivendo o profeticamente chamado fim dos dias. Os últimos dias. Prova, pastor, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai anotando. Estou vendo alguns irmãos anotando, isso é importante para você mesmo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vamos ler o texto. Olha o que o texto diz aí, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou quando? Vamos lá, a nós nos falou quando? Nesses últimos dias, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele constitui herdeiro de todas as coisas. Olha aqui para mim. Ele falou outrora, antigamente, de muitas maneiras, e aos pais, ou seja, aos nossos antepassados, ele falou por meio dos seus servos, os profetas. Mas a nós, desde que o seu Filho vem, ele fala por intermédio de Jesus Cristo para as nossas vidas. E aí aos hebreus vai usar essa expressão, a nós nos falou nestes últimos dias, pelo seu Filho Jesus Cristo. A partir dali se estabelece os últimos dias, que profeticamente João vai dizer assim, filhinhos, já é a última hora. Então essa profecia está acontecendo nos últimos dias, o derramado do Espírito, a era messiânica, o poder de Deus para a salvação por meio de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que para receber esse derramar do Espírito, pode até haver condições, sim. É condicional receber esse poder? É, porque não se dá nada para quem não deseja. Agora, embora possa ser condicional, não há distinção. E aí eu dou glória a Deus. Por que o senhor dá glória a Deus, pastor? Vamos lá, porque o poder está, para receber esse poder, não há distinção de sexo. Porque o poder vem sobre os filhos e sobre as filhas.
Para receber esse poder não há distinção de idade. O poder vem sobre jovens, mas também vem sobre os velhos, sobre os maduros. Não há restrição de categoria, porque o poder também vem sobre servos e servas. Tem algum servo e alguma serva de Deus aqui? Você já pensou, irmão, se o poder só viesse sobre quem se acha o grandão? Os das grandes catedrais, os famosos. Pelo contrário, Jesus um dia exultou em seu espírito, e o que eu vou dizer aqui é digno da tua adoração. Jesus disse assim, graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos teus pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Se você é servo, se você é serva, não se preocupe, não tem nome, não tem cargo, nem tem posição, ninguém te conhece, mas há um poder direcionado para a tua vida, e o Espírito de Deus pode sim perfeitamente se derramar sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Sobre os meus servos e as minhas servas. Mas esse texto também nos mostra que com a vinda do Espírito, os servos e servas, versículo de número 18, profetizariam. Olha que coisa linda, me escute. O ministério profético é ampliado. E é ampliado por meio do que? Da pregação do Evangelho. Não há mais ministério profético semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Profetas maiores e menores. Agora, assim como todos somos sacerdotes, como somos nação santa, nós também podemos ser profetas. Mas que tipo de profeta? Aquele que sai correndo e coloca a mão na cabeça e diz assim, diz o Senhor? Não. Aquilo ali é o dom da profecia. Que tipo de profeta? Aquele que usa do abuso de autoridade? Não, mas o profeta que lê a palavra e entrega ela como ela é. Nós somos profetas pregadores do Evangelho genuíno para a salvação. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Você profetiza quando prega o Evangelho. Você é profeta quando prega o Evangelho. Quando você abre a sua Bíblia e diz, Jesus quer te salvar, Jesus morreu por ti, você está profetizando a palavra de Deus. E aí, deixa eu dar uma puxadinha de orelha. Só uma. Porque eu sei que aqui tem alguns que gostam. E é para gostar mesmo. Só não é para ir atrás. Não descarto a profecia. Também gosto do movimento. Do manto, do terra, né? Gosto. Uma igreja sem esse movimento, irmão, não dá para ficar, não. Só aquele negócio bem formal ali, todo mundo engomadinho, né? Até para chorar. Até o aleluia é aleluia. Né? Glórias a Deus. Eu fico logo todo me trocando na cadeira. Negócio assim, né? Todo. Gosto. Deus usa. E para ficar mais bonito ainda, aqui dentro tem profetiza. Aqui dentro tem profeta de Deus. Você perdeu de dar glória a Deus. Aqui dentro tem. Tem mulher que Deus usa, fala e se cumpre. E é aquela serva de Deus que até segura, não vou falar não. Temos aqui que de vez em quando, no meu tempo a gente chamava de engole fogo, né? Que as irmãs de seguração diziam, mulher, não engole fogo, não, vem entregar a mulher. Leva para casa, não. Aí tinha umas que levavam e depois já ó. Aí no outro dia ela voltava, irmão, ontem Deus me falou e eu não falei, agora eu vim falar. Toma. Tem, que Deus usa. Pastor, e como esse negócio de profecia, irmão, pensa num negócio que a gente tem que fazer prova de Deus. Que vem aqui dentro, Deus fala, não, é de mim, sou eu. Não fala, não, sou eu. Esses dias eu fui visitar um amigo, Carla estava comigo, e a gente ali conversou, brincou, e eu já fui descendo, já queria ir embora, que ele ia me segurar, mas já fui descendo assim, escada, quando eu cheguei no meio da escada, o Espírito Santo volta. Eu voltei e disse, gente, vamos orar, não posso sair daqui sem orar, não. Mas não era só para orar, não, era para entregar mesmo. Gosto, mas, tenho mas. Nenhum profeta,
nenhuma profecia está acima da palavra de Deus. Não. Esse glória a Deus aí não. Nenhum profeta, nem famoso, nem grande, ninguém pode orar 20 horas. Pode ser santão. Sua profecia não está acima das escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Quer profecia, minha filha? Quer profecia, meu filho? Olha aqui, ó. Pensa numa profecia que não falha. Pensa numa profecia que não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Assim como desce a chuva sobre a terra e para lá não volta, sem antes regar a terra e dar semente ao que planta e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o que foi enviada. Não troque a Bíblia por profecia nenhuma. Não troque. Glória a Deus, menino. É isso aí. Não troque. Bíblia está cheia de crente doente, cheio de crente rebelde, dando trabalho, fugiram da Bíblia, não lê mais, não busca mais. Compra pelo menos a caixinha de promessa, já que você não lê. Aquela caixinha de promessa que já está até selecionada, só tem coisa boa. Duvido que tem alguma. Eu duvido que naqueles bichos, naqueles papelzinhos, tem algum bilhete lá. Convertei-vos. Você tira lá, vou ver que Jesus vai falar. Fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Também não faço isso aqui não, tá? Aí quando é coisa ruim, tu faz assim, ó. Não foi essa. Não foi essa. E tem uns irmãos, umas irmãs que a gente vai numas consagrações e eles veem muito espiritual. Mas vamos ver o que Deus está falando. Eu não preparei nada não, vai te converter, rapaz. Eu não preparei, não li nada não, mas nós vamos abrir aqui a palavra, vamos ver o que Deus está falando. Olha o quê? Olha o quê? Você não estudou, rapaz. Você não leu, agora vê com esse negócio, vamos ver o que Deus está falando. Profecia é a Bíblia, sem descartar o ministério ou o dom da profecia. Porque muita coisa que fez você chegar até aqui foi Deus também usando os servos para falar contigo e dizendo: não vai morrer, não vai cair, não vai fechar. E tem mais, quando a palavra é pregada com sinceridade, do púlpito também sai profecia. E está saindo aqui essa noite, tem saído palavra profética daqui. E Deus tem aberto porta, tem dado casa própria, tem abençoado a madre, tem feito maravilhas. Por quê? Porque aonde se honra a palavra e se honra a Deus, ali Ele faz maravilhas. Honre essa palavra. Honre. Porque se você consegue ficar 2 horas lá no... né? O bicho ainda nem está no segundo assovio, você está pegando. E se passar muito tempo sem tocar, você vai ver o que aconteceu. Será que está sem internet? Né? Em vez de abrir só quando ele chama, até quando ele não chama, você vai lá. Deixa eu ver aqui. Aí, profecia, revelação. Pega aí. Esse dia eu estava olhando, uma jovem que tinha comprado no celular, ela comprou um cabo de 3 metros. Eu digo: eita, isso é para não sair de cima da cama, irmão. Cabo de carregador de 3 metros, assim. Chega, dava para armar uma rede e ela ainda carregar o celular. E se for no banheiro também dá, ó. Vai lá, tá carregando. Gente, se a gente dá ênfase e valor a essas coisas, por que não dá a palavra de Deus?
Você quer levantar sua mão para me declarar algo para a sua vida? Você terá tempo com a palavra de Deus. O mesmo Espírito vai chamar você e vai dizer: vem minha filha, vem, eu quero falar contigo. Eu quero te mostrar as minhas maravilhas. Eu quero fazer você mergulhar. Eu tenho ouvido essa voz me chamando, dizendo: Max, vem, vem, porque eu quero falar contigo. Chora nas páginas da minha palavra. Eu quero mudar a tua história e a tua vida. Eu quero mudar a minha igreja pela palavra. A palavra tem esse poder. Mas o que acontece a partir dos versículos de número 19? Aproveitando que o ensino escatológico está em íntima conexão com o assunto do derramado do Espírito, Pedro vai aproveitar seu sermão para falar dos sinais que antecederiam o grande e glorioso dia do Senhor. Quando você estuda essa expressão na escatologia, grande e glorioso dia do Senhor, geralmente se atribui a ideia daquele grande dia do juízo, quando Deus vai julgar essa terra. Mas também é um teor escatológico para falar daquele grande dia, porque esse dia será glorioso. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, diga: pela graça de Jesus lá estarei. Quando chegar o dia, nós iremos para lá. E este dia está chegando. Eu tenho uma notícia para aquecer a tua alma e o teu coração. Aguenta firme. Jesus está voltando para, oh meu Deus, buscar a igreja. Você vai para o céu, diz o Espírito Santo. O céu te pertence, diz o Espírito Santo. Não desista, o céu é para ti. Não desista, o céu é para ti. Não desista, tu e a tua casa entrarão no céu. Eu vou salvar a tua família, diz o Senhor. Eu vou alcançar os teus. Eu fiz o céu para você. E o texto diz que quando esses sinais acontecessem, os homens precisariam se preocupar com uma coisa: salvação. Salvação essa que é possível quando a gente lê o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu ver quem já invocou o nome do Senhor. Tem muita gente invocando o nome de senhora. Nós invocamos o nome do Senhor. Senhor, 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 Senhor. E quem é o Senhor? Você sabe o nome dele? Deixa eu ver se você sabe adorar dizendo o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Eu vou ficar dizendo Jesus até você adorar. Jesus, o Cristo é o Senhor. E a derraçura é bacana. Glória! Vamos continuar. A partir do versículo 22. Agora Pedro vai usar a pregação do Evangelho para explicar aos homens o porquê foi possível acontecer o que estava acontecendo. Vamos lá, recapitulando, para você não esquecer. Primeiro ele explica o que está acontecendo. Agora ele vai explicar o que propiciou, o que possibilitou acontecer o que estava acontecendo. A partir do versículo 22... a pregação bíblica de Pedro tem 3 bases que podem ser perfeitas e verdadeiramente aplicadas e se explicar porque todo aquele mover do Espírito estava acontecendo no dia de Pentecostes. Quais são as 3 bases da pregação de Pedro? Você que gosta de pregar, anote isso aqui.
Só isso aqui, ó, só parte dessa mensagem dá uma mensagem para você. A primeira base é a morte de Cristo. A segunda base é a sua ressurreição. E a terceira base é a sua exaltação. Diga comigo: morte, ressurreição e exaltação. Olha que coisa linda. Pedro vai explicar que o poder, que o sobrenatural, que o Pentecoste só foi possível porque ele morreu, ressuscitou e foi exaltado. Aleluia. Aleluia, eu estou vendo gente anotar e eu vou ficar aqui repetindo para você anotar com prazer. Só teve Pentecostes, só tem igreja do Ziel, porque ele morreu, ressuscitou e foi exaltado. Vamos lá. Primeiro, sua morte, versículo 22 e 23, olhe para a sua Bíblia. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus no meio de vocês, e ele foi aprovado com maravilhas, prodígios e sinais que Deus, por intermédio dele, fez no meio de vocês, como vocês bem sabem. A este que foi entregue, foi morto pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vocês o prenderam, o crucificaram e o mataram pela mão dos injustos. Meu Deus. Olha, irmãos, escutem bem isso aqui, ó. Os pregadores não falam mais isso aqui, porque pensam que isso aqui não dá mais resultado. Era recente na mente deles. Quem está presente ali, a maioria esteve presente na crucificação. Pedro está olhando para eles. Vocês sabem aquele Jesus? Aquele que vocês estão achando que está morto? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele veio aqui e foi aprovado por Deus no meio de vocês. Porque Deus usou ele para fazer milagres, sinais e maravilhas, como vocês mesmos viram com seus olhos. E vocês pegaram esse Jesus, achando que foi vocês que entregaram ele, mas eu quero dizer que foi pela presciência e pela determinação de Deus. Opa! Jesus morreu por determinação do Pai, por amor dos filhos, a igreja. Ele foi entregue, e vocês, quando receberam, o prenderam, o crucificaram e o mataram. E fizeram isso pela mão de pessoas injustas. Escute bem. O Pentecoste só foi possível. O mover do Espírito só existiu porque ele morreu por mim e por você. Não lembre disso só na ceia. Quando as dores vierem, quando as aflições vierem, quando as dificuldades vierem, bata no peito e diga: eu vou vencer porque ele morreu por mim. Eu vou triunfar porque ele morreu por mim. A porta vai se abrir porque ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ele morreu por mim. Então, o Pentecoste foi possibilitado pela sua morte, mas também pela sua ressurreição. Por favor, agora concentre a sua mente nos versículos 23 a 32. Aliás, 24 a 32. Por favor, não tire os seus olhos da Bíblia agora, a não ser quando eu chamar a sua atenção. Ao que vocês prenderam, crucificaram e mataram, a este Deus ressuscitou. Meu Deus, tem alguém? Os que estão cochilando, irmão, vamos lá. A esse que vocês prenderam, crucificaram e mataram, Deus ressuscitou. E como é que Deus ressuscitou? Ele desfez as ânsias, as dores da morte, porquanto não era possível que Jesus fosse preso por ela. A morte não pôde segurar Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele rompeu os grilhões e as ânsias da morte. Versículo 25, porque dele disse Davi. Aonde, pastor? Quer anotar? Salmo 16, versículo 8 em diante. E aí eu quero ler com vocês.
Olha o que está acontecendo com Jesus a partir do versículo de número 25. Presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui é para alguém que está perto da morte. Gente, hoje eu chorei, eu me maravilhei com isso aqui. Eu vou repetir. Para você que vai me assistir pela internet, isso aqui é para alguém que está perto de encarar a morte. A morte. Olha só como é possível, até na morte, ter uma resposta e uma convicção inabalável. Presta atenção nisso, eu vou ler com calma e vou detalhar o que é preciso para os irmãos. Disse Davi: sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. A morte está próxima, mas eu nunca deixei de ver o Senhor diante de mim. Sempre vejo Ele à minha direita para que eu não seja abalado. Ele sempre está comigo. Vamos lá? Versículo 26. É para alguém que está perto da morte. E você conhece alguém que está perto da morte que diz o que está no versículo 26? Por isso se alegrou o meu coração. Aleluia. Por isso o meu coração se alegrou. Ou seja, e a minha língua exultou, e eu sei que a minha carne há de repousar em esperança. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. O que Pedro está falando é que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava falando do Messias quando estava próximo à morte. E quando o Messias está próximo à morte, em vez de ele estar apavorado, esperado, preocupado, ele está dizendo: meu coração se alegrou. O meu espírito exultou. E ele vai explicar: sabe por que eu estou alegre? Por que eu estou assim? Vocês estão preocupados porque eu estou alegre? Eu vou explicar: porque ele me deu esperança. Ele me deu esperança. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tempo de pandemia está roubando a esperança, mas a nossa esperança não pode ser furtada. Jesus te deu esperança. Firma-te na esperança que Jesus te deu. Vamos lá, continuando. Pois ele não, isso aqui é tremendo, ele não deixará a minha alma no inferno, no Hades, no Sheol, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Olha aqui para mim, você dá glória a Deus. Eu corri rápido para pesquisar uma coisa depois de ler esse texto. Em quantos dias um corpo entra em estado de putrefação ou decomposição? Começa a apodrecer. Entre 2 e 3 dias. Quando os sinais vitais são exauridos de um corpo, ou seja, o coração para de bater, alguns processos preliminares acontecem, como a ausência do bombeamento do sangue, a pele vai ficando roxa, a temperatura do corpo desce. Isso são os primeiros sintomas da morte propriamente detectada. Mas quando chega no 2º e 3º dia, o corpo começa a se decompor, a apodrecer. E na linguagem bíblica, esse apodrecer é corrupção. É o corpo corrupto se degradando. A matéria, isso aqui é uma matéria. O que está falando aqui é o espírito dentro da matéria. Um corpo frágil, pecaminoso. Só que o Messias está dizendo: a minha alma, ou seja, o que está dentro do corpo, não vai parar no inferno. E nem o corpo vai apodrecer, porque Ele me prometeu que o meu corpo não verá corrupção. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando os bichinhos começaram a se mexer para querer comer o corpo dele, uma luz do céu gloriosa entra na sepultura de José de Arimateia, que era emprestada. E os bichinhos têm que sair correndo, porque naquele corpo ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Aquele corpo ninguém podia tocar. Pastor, mas os dos crentes se decomporam. Todos os que morreram, a menos que faça menos de 24 horas, o corpo se decompôs. Um corpo decomposto fede. É algo que não tem nem como a gente contemplar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Essa corrupção que não tomou o corpo de Jesus, mas que pode tomar o nosso, também será vencida.
E deu o mar os mortos que nele haviam. Isso falando do juízo. Quando Jesus voltar, Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não pense que nós que estamos vivos precederemos os que dormem, de maneira alguma. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu com alarido e grande glória. E aqueles que morreram, não sei se foi tubarão, não sei se foi queimado, não sei se foi despedaçado, não sei se foi comido pelos leões, não sei se o corpo virou cinza, mas aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Então, meu irmão, aonde tiver cada parte decomposta, vai ter que se refazer. Tá, vamos lembrar de um episódio que pode nos confirmar isso? E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. E estes ossos estavam sequíssimos, e eram muito numerosos sobre a face do vale. Então me disse o Senhor: filho do homem, acaso poderiam reviver estes ossos? Era tão difícil o cenário que o profeta disse: Senhor, esse negócio aqui, só tu é quem sabe. Então, se sou eu quem sei, diz a esses ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. Eis que eu porei nervos sobre vós, e porei tendões sobre vós, e porei pele sobre vós, e vos farei reviver, diz o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e houve um barulho de ossos se batendo com... Ah, irmão, no dia do arrebatamento, as sepulturas vão ser quebradas, as pedras que foram colocadas nas covas serão removidas, aqueles restos mortais que estão nos gaveteiros, aqueles gaveteiros vão ser abertos pelo Todo-Poderoso, e os corpos serão reconstituídos. Oh, glória! Se tu não crê nisso, irmão, sai da igreja, porque Jesus é poderoso para ressuscitar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nós os veremos novamente. E tem mais. Quando eles ressuscitarem, eles não podem ser arrebatados sem ter os seus corpos transformados junto com o nosso. Eles ressuscitarão primeiro. Nós, se estivermos aqui vivos, todos seremos transformados. Pastor, que transformação é essa? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Pulando para o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe, meu Deus, meu Deus. A glória desceu, a casa se encheu de Deus, a palavra viva se encheu, meu Deus. Andarobaia cheia, edarobantu yoshehanai. Meu Deus, sua morte, sua ressurreição. Mas vamos lá, ainda tem um versículo 28. Ele está dizendo, quando Davi escreveu isso, ele não está falando dele, porque Davi morreu e está aqui, até hoje sepultado. Ele está falando daquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo, poderoso no céu. É dele que Davi está falando. Sendo
pois, profeta, versículo 30, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o sentar sobre o trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo: a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então olha aí, para você que gosta, Salmo 16, a partir do versículo 8, é uma profecia que está falando do que aconteceu com Jesus, como muitos outros salmos. Bíblia se responde com Bíblia. Terceiro e último para a gente terminar: sua morte, sua ressurreição e por fim sua exaltação. E o negócio pega agora, porque exaltar Jesus é a coisa mais maravilhosa que a igreja pode fazer. Olha o versículo 33, vamos lá, 33, por favor. De sorte que, qual é a palavra que tem aí? Mais uma vez? De fato ele morreu, de fato ele ressuscitou, mas a vergonha que ele passou na via sacra, na cruz, Deus está dizendo: você acha que eu vou deixar meu filho sem exaltação? Ele foi envergonhado, mas agora vai ser exaltado. E Paulo vai nos dar, João Marcos, um vislumbre da sua exaltação. Porque aos filipenses, irmão, pode adorar com vontade. Aos filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, achada na figura dos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, pelo que Deus o exaltou, pelo que Deus o exaltou, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, pega inferno, se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua, toda língua, toda língua, toda língua, toda língua. Hitler vai confessar, todo poderoso vai confessar, os ricos vão confessar, os políticos vão confessar o que? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer isso hoje? Quem pode dizer isso hoje? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Eu acabei de ouvir a voz do Espírito. O diabo acaba de evidenciar uma fúria muito grande contra nós. Me travou aqui. Satanás não está gostando de nos posicionarmos em humildade e referência diante da palavra de Deus. Mas não temam a fúria do maligno. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus guardará a tua casa, Deus guardará teus filhos, Deus guardará teu marido, Deus guardará teu ministério. Não tema em cima daquela moto, não tema naquele carro, não tema naquele trabalho. É Deus quem vai lhe guardar. Eu vou terminar. Eu preciso. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Segura, porque agora eu vou aplicar para os crentes. Versículo 36, deixa eu aplicar para os crentes. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, diga comigo, a esse, bem forte, a esse Jesus a quem vocês crucificaram, a esse Deus o fez Senhor e Cristo. Se tu não der glória, irmão, escuta, vamos lá. O que é que eles fizeram com ele? Crucificaram. Crucificação é sinônimo de humilhação. Então vamos trocar a palavra crucificação, humilhação. Então Pedro está dizendo: a esse que vocês humilharam, a esse que vocês desprezaram, a esse que vocês envergonharam, Deus o fez.
Deus o fez. Quer entender? Os homens humilham, mas Deus faz. Deus faz. Os homens perseguem e matam, mas Deus faz. E o que ele fez com esse que vocês humilharam? Deus pegou e fez ele grande. Fez ele grande. Fez ele tão grande que ele está aqui nessa noite. Então, se alguém acredita em palavra profética, segura aí, inclusive você que está na internet. Eu não sei o que fizeram, nem o que estão fazendo contigo. Se te humilharam, se te entristeceram, se te atingiram, mas Deus vai fazer. 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 Deus vai fazer, irmão. Eu não acredito que num culto como esse você fique aí com a cara como se nada tivesse acontecendo. Ouça a voz de Deus e busque adorar a Ele. Dá para continuar de pé comigo. A Carla profetizou lá em casa que eu não ia terminar mesmo, então faltou o terceiro ponto. No primeiro ele vai explicar o que está acontecendo. No segundo ele vai explicar o porquê estava acontecendo, o que estava acontecendo. No terceiro ele vai pregar o evangelho para explicar aos homens como alcançar a salvação e também aquilo que estava acontecendo. Isso fica para o próximo domingo. Mas escute, o evangelho é eficaz. O evangelho ainda salva. O evangelho ainda sustenta. Efeito da palavra, 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 efeito da palavra.